Bem-vindos a mais um Hertz Desportivo, fundado em 24 de 1 de 1966, o Centro Desportivo de Fátima. A sua história baseia-se na formação de homens para o futuro. Convidados desta emissão, o Centro Desportivo de Fátima, António Pereira, 76 anos, natural do Sobrado Paredes, padre em 3 paróquias do distrito de Santarém, homenageado em 2019 pelos 50 anos de sacerdócio, presidente do Centro Desportivo de Fátima. Foi professor do Centro de Estudos de Fátima, missionário nos Estados Unidos e criou o Centro de Reabilitação e Integração de Fátima, onde ainda é presidente. Outro convidado é Ricardo Sardinha, 43 anos, o professor de Educação Física, natural de Torres Novas, coordenador e treinador do voleibol feminino do Centro Desportivo de Fátima. Boa noite a ambos, muito obrigado pela vossa presença aqui em estúdio. Padre Pereira, começamos talvez por si e por perceber como é que chega aos dias de hoje nestas coisas do futebol. É daquelas figuras que já toda a gente conhece, com os 3 Fs: fé, futebol e Fátima. Boa noite. Boa noite. Saúde em primeiro lugar os ouvintes da Rádio Hertz. Não é a primeira vez que venho cá, já estive aqui por mais de uma vez e é sempre com alegria que visito esta instituição, porque é uma voz importante na nossa região e com história. Por isso a todos as minhas saudações. Padre Pereira, o Centro Desportivo de Fátima foi fundado por um seu colega, o padre Manuel António Henriques. Na altura chamava-se Centro Paroquial de Fátima e depois, em 1968, inscreveu a equipa na Associação de Futebol de Santarém. Como é que o padre Pereira aparece em Fátima? Portanto, eu na altura ainda não era padre, vim em 69 como padre para Fátima. O Centro Paroquial tinha um ano de atividade e estava a disputar o segundo ano na primeira divisão. Tinha estado na segunda, subiu logo à primeira e eu entrei precisamente no Natal na primeira divisão como jogador. Padre Pereira jogava a que posição? Era avançado centro, era marcador. E era um grande jogador na altura? Não era grande jogador, marcava muitos golos. Corria muito, era alto, mais alto que o normal da minha geração, porque as pessoas eram mais pequeninas antigamente. E eu tinha essa vantagem de ser mais alto e chegar mais à bola, que vinha por alto. Essa vocação pelo futebol e pela fé levou depois a abraçar aquilo que é o associativismo e o que é ser presidente de um clube. Depois da sua carreira, representou sempre o Fátima ou teve outras realidades? Eu também fui presidente do Amiense. Sim, isso eu sei, mas Sim. Vamos lá mais tarde. Mas estive sempre ligado ao Fátima. O Fátima nunca desapareceu dos meus horizontes, quer como presidente, quer como colaborador. Mesmo quando eu estive 10 anos no Alentejo, eu continuava a apoiar e a trabalhar na agregação de fundos para o Centro Desportivo de Fátima. Estive nos Estados Unidos, angariava sempre fundos, organizava festas, levava lá os diretores da altura para ajudarmos o Centro Desportivo de Fátima. Portanto, desde há 50 anos esta parte, eu estive de qualquer maneira ligado muito proximamente do Centro Desportivo de Fátima. E passou por várias etapas do Fátima. Não só as etapas gloriosas na segunda liga, na Liga Profissional de Futebol, como também nas etapas de crise. Foi na altura que eu estive aqui, foi na altura que dei aqui uma entrevista à Rádio Hertz, quando estávamos na Mó de Cima. Mas eu tive já, não apenas no futebol, mas no atletismo, tive já dias gloriosos, quando do início do Centro Paroquial de Fátima, tínhamos o atletismo e fomos campeões nacionais de juvenis, cross, no Algarve, e tivemos atletas, sobretudo o Rafael Marques, de grande nome. Portanto, sempre tivemos, digamos, alguma visibilidade, mesmo fora do futebol. Depois foi o futebol, em grande parte dedicámos sobretudo ao futebol, e neste momento é também o voleibol, que é outra. Já tivemos futsal, fomos várias vezes campeões distritais, tivemos um passo da primeira divisão 2 vezes. Na última jornada perdemos o acesso à primeira divisão nacional e atualmente a nova modalidade conclui-se, que é o handball feminino, que nos está também a encher de alegria. É aí que entra o Ricardo Sardinha. Ricardo, conheces justamente o Padre Pereira
porque através do colégio onde tu, como professor, dás as tuas aulas e depois desenvolves a partir daí uma modalidade nova, neste caso não é nova, mas é o voleibol a nível do colégio que tem uma evolução significativa. Como é que começou essa... Não foi exatamente assim. Boa noite. Em primeiro lugar, boa noite ao auditório da Rádio S. Obrigado, Paulo, pelo convite que me foi dirigido a mim e ao Padre Pereira para estar aqui esta noite. Também dizer que estar aqui ao lado do Padre Pereira, enfim, é também um prazer partilhar aqui este espaço com ele. Mas respondendo à tua pergunta, é assim, eu tenho o prazer de conhecer o Padre Pereira já após a entrada da equipa que atualmente treino de voleibol. Portanto, foi já após a entrada é que acabo por conhecer o Padre Pereira. Porque esta equipa tem a origem do voleibol e até a minha participação no voleibol tem muito a ver com a minha prática profissional diária, que sou professor de Educação Física no colégio. E nesse contexto até fruto de uma solicitação por parte das irmãs de acarinhar um projeto de voleibol, designadamente do desporto escolar no colégio. Portanto, esse projeto eu iniciei com um grupo de alunas. Esse projeto, as alunas foram passando sucessivamente etapas, evoluindo o seu nível e as coisas foram acontecendo. Entretanto, já ainda no colégio, esta equipa acabou por ter resultados a nível nacional e com reconhecimento a nível nacional, não só como equipa, mas também algumas atletas com reconhecimento e projeção nacional. Entretanto, estava a chegar o fim, digamos, do seu percurso das alunas no colégio, porque o Colégio Sagrado Coração de Maria de Fátima só tem até o 9º ano. E o que acontece é que houve imediatamente um convite do Centro Desportivo de Fátima. O Centro Desportivo de Fátima, liderado pelo Padre Pereira, pelo aquilo que me dá a conhecer, estão sempre abertos a acarinhar e a poder eventualmente apostar no desporto, não só no futebol, e eu confirmo exatamente isso. E nós tivemos um convite, ou eu tive um convite por parte do Rui Nobre, que é um dos elementos da direção do Centro Desportivo de Fátima, para trazer o voleibol. Eu depois também sempre pensei que era útil, até porque não só a equipa poderia continuar, as atletas podiam continuar a jogar voleibol, como podiam ser também, digamos, um exemplo e um mote para eventualmente desenvolver o voleibol não só no clube, mas que isso depois também ajudasse inclusivamente a que a modalidade se pudesse aumentar, eventualmente até aparecer em outros clubes da zona no voleibol. De resto, isso é uma situação que não aconteceu, ou seja, no Distrito de Santarém, neste caso da formação, e no voleibol, não conheço mais nenhuma equipa. É assim, o voleibol é uma modalidade que tem crescido muito em contexto escolar e isso é um primeiro passo. Talvez porque seja uma modalidade de pavilhão e uma modalidade com poucos praticantes, bom, o basquete também tem 5, mas posso dizer que a nível de Alzira e Médio Tejo, que equivale mais ou menos ao Distrito de Santarém, as escolas, basicamente, praticamente todas, têm clube de desporto escolar de voleibol. E eu penso que pode ser, a partir daí, que pode eventualmente fazer. No fundo, a Fátima é um exemplo. Eu conheço outros a nível nacional, até porque o percurso desta equipa tem-me dado a conhecer outras realidades a nível nacional, do norte a sul do país, e com exemplos muito interessantes, mas Fátima e o Centro Desportivo de Fátima dá aqui também um exemplo para acarinhando, ou seja, fazendo aqui uma cooperação, que eu acho que é isso que deve acontecer. Não é necessário no futebol, porque o futebol tem uma estrutura nacional já montada e quer dizer, entre aspas, não é prescindir da escola, mas a estrutura é de tal maneira, o futebol está de tal maneira implementado e a estrutura é de tal maneira que o futebol funciona por ele próprio. Já as outras modalidades, e designadamente o voleibol que estamos aqui a falar, é uma modalidade que é importante, para que ela possa ser fomentada, é muito importante o papel das escolas. Os professores estão nas escolas, os alunos estão nas escolas e muitas vezes as instalações também estão nas escolas. Mas a nível competitivo, Ricardo, isso é uma situação, por exemplo, no Distrito de Santarém, que não acontece, não temos associação de voleibol, temos, claro, a federação que é a nível nacional, mas a competição em Santarém, por exemplo, não existe. Não, ou seja, é assim, a equipa que tu treinas está até englobada na claro associação de é voleibol assim, de Leiria. Como sabemos, as associações, às vezes a gente esquece um bocado disto, mas como sabemos, as associações são associações no fundo de clubes. Portanto, se não existem clubes na modalidade, é natural que não exista associação. Ora, não existia não existia até há poucos anos, ou até há 2, 3 anos atrás, 4 talvez, nenhum clube do Distrito de Santarém, eu espero não estar a dizer nenhum disparate, nenhum clube. O primeiro clube, como clube, não é clube, mas no fundo associámos como clube o Colégio Sagrado Coração de Maria, porque elas ainda fizeram o primeiro ano como primeiro e o segundo ano como federadas através do colégio,
E não havendo associação, nós fomos para a associação territorialmente, ou em termos de distância, mais próxima, que era a Associação de Voleibol de Leiria. Pronto. E o Centro Desportivo de Fátima acaba por também estar federado na Associação de Voleibol de Leiria, uma vez que não existem clubes, para já, quer dizer, para além dos que falámos, não é, de Fátima, não existem clubes ainda a trabalhar na modalidade federada. E por isso é que estamos na Associação de Voleibol de Leiria. E depois, Padre Pereira, esta qualidade que viu nesta equipa de voleibol feminina foi também o mote para, claro, dar o seu apoio e fazer a transição para o clube. Quer dizer, eu, na altura em que me falaram de acolhermos esta equipa vinha do colégio, eu não tinha ainda a noção da qualidade, do nível, porque não tinha visto nenhum jogo, mas eu disse logo que sim, que nós temos de dar abertura a tudo que é desporto e, sobretudo, acolher a juventude. E, claro, em boa hora, porque eu depois aproximei-me, fui vendo um pouco e, de facto, admirei o nível daquelas meninas que praticam já um vôlei muito evoluído, e isto, naturalmente, tem muito a ver com o mister, não é? A pessoa que está à frente, que as preparou, que as trabalhou e que consegue manter também aquele espírito de equipa e de união que é muito importante em qualquer desporto. E, portanto, o mérito é todo aqui do Ricardo. Esta equipa, que de resto tem um percurso interessante na formação, é campeã de juvenis, depois faz um percurso melhor e com esta situação do Covid não consegue progredir porque a competição foi interrompida e este ano vai avançar para a equipa júnior. Exatamente, nós vamos este ano continuar já noutro escalão, mas sempre com a mesma qualidade e também com o mesmo querer. Ricardo, esta equipa que tu és o responsável máximo tem já alguns anos, as jogadoras têm feito todo o seu percurso na formação e agora chegam à equipa júnior. É uma equipa para já, a nível competitivo, disputar um campeonato nacional? Não, é assim, eu posso dizer que nós, é assim, desde que a equipa foi criada, aliás, portanto, eu fazia um trabalho com esta equipa durante 2 anos só na escola. Ao 3º ano na escola, até fruto de alguma influência de alguns pais, vamos experimentar ser federados, até porque nós tínhamos o sonho de ser campeões nacionais do desporto escolar. E eu pensei, bom, olha, ok, vamos aqui abraçar, vai ser uma experiência e nós, com esta experiência até nos vai ajudar a ganhar aqui alguma tarima para depois poder disputar, porque o escolar depois a nível nacional, as finais de campeonato nacional, acabam por as atletas ser praticamente atletas federadas. Pronto. E então, nesse sentido, nós acabámos por se nos federarmos no ano em que elas estavam no 9º ano, no escalão de iniciadas. Logo nesse ano, elas disputaram o campeonato nacional, nós ficámos na Série de Lisboa e nós vencemos a Série de Lisboa. E depois, na fase final mesmo do campeonato nacional, ficámos com o honroso 5º lugar, a primeira vez que eram federadas na vida. Nós até tivemos uma coisa curiosa, que nós tínhamos o primeiro jogo, lembro-me, em Cernache, no colégio de Cernache, dos jesuítas, agora não me ocorre o nome, mas fizemos lá o primeiro jogo de federado num domingo, à tarde, e na véspera desse jogo, reparem, nem o treinador, nem as atletas ainda tinham feito nenhum jogo federado, e eu no sábado acompanho uma das atletas, que é a Alice Clemente, ao primeiro estágio de observação da Seleção Nacional. O que é curioso, uma atleta, fruto do trabalho que tinha feito atrás na escola, e eu queria relevar isto pela importância que eu acho que as escolas têm, não só na divulgação, promoção, mas também até no desenvolvimento do desporto também. Ou seja, a Alice Clemente, que é a capitã da equipa, foi uma atleta selecionada para a equipa da Seleção Nacional. Foi observada e evidentemente ficou, e nessa altura até acaba por ser uma das revelações, e a partir daí ganhou projeção a nível nacional, apesar dela se manter ainda hoje connosco e todos os convites têm. Bom, mas eu estava a dizer, elas, entretanto, esta equipa logo nesse ano apresenta, e todos os anos até aqui nós temos tido sempre participação no campeonato nacional. E temos sido sempre campeões interregionais. Interregionais, eu estou a falar qual é aqui, porque no voleibol, o voleibol funciona... Como é que funciona isso, Ricardo? Exatamente. As pessoas não sabem... O voleibol funciona, e eu penso que com algum sentido, na formação, que é, o voleibol, potencialmente qualquer equipa que se forma num ano pode ser campeã nacional. Portanto, matematicamente isso é possível. E faz sentido porquê? Porque as equipas de formação estão sempre a subir, e não quer dizer que no ano seguinte, vamos supor que o futebol é um bocado assim, não é? Os iniciados sobem, no ano a seguir quem disputa o campeonato nacional é a equipa que vem atrás. Ok?
não sei se fará muito sentido. Sim, mas no futebol não podem ser campeões nacionais na mesma temporada. É isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que mesmo do ponto de vista, porque as divisões, no fundo, estabelecem níveis. E muitas vezes aqui até os clubes acabam por subir uma equipa para um campeonato nacional, mas depois quem vai disputar o campeonato nacional é os meninos do ano que vêm a seguir, porque a escala muda. Ora, no voleibol, isso não acontece assim. No voleibol, nós temos uma primeira etapa, que são os campeonatos regionais, por exemplo, da região de Lisboa, da região do Porto, da região de Braga, e temos os campeonatos interregionais, que são campeonatos que envolvem duas associações. Como essas associações não têm tantos clubes como as grandes zonas metropolitanas, o que acontece é que junta-se equipas de duas associações e forma o tal interregional que eu estava a falar. Ora, esta equipa que nós estamos a falar é uma equipa que todos os anos participou, venceu sempre o campeonato interregional apenas e só com vitórias. Todos. No ano transato, permita-me só faça aqui uma pequena nota, foi um ano de uma grande infelicidade, a maior infelicidade. Estás a falar da época 19-20. A época que passou e que terminou abruptamente, pela razão que todos conhecemos, enfim, que ainda nos limita a vida. De resto, convém dizer que nessa temporada a equipa era no escalão de juvenis femininos, Zona Centro, e que ganharam todos os jogos. Ganhámos todos os jogos no campeonato interregional. Ou seja, foram campeonatos da vossa série, interregional, e depois poderiam ir disputar o campeonato nacional. Depois, a chamada Final Eight. Não, depois vamos, as duas primeiras equipes, normalmente depende da cota que é atribuída a cada associação, que organiza o campeonato. No caso da associação do Interregional de Leiria Coimbra, este ano que passou, creio que eram 3 equipas que foram apuradas para o campeonato nacional. Então nós fazemos o campeonato interregional e, como dizes bem, fomos campeões interregionais. Com vitórias em todos os jogos. Eu queria só fazer uma pequena nota, é que em dezembro, ali a 3, 4 jogos terminar o campeonato interregional, nós passámos por uma tremenda infelicidade, talvez a maior infelicidade, que não tem nada a ver com a parte esportiva, que foi com a perda de uma vida humana, de uma atleta nossa. Eduardo Santos. Exatamente, que foi público, enfim. E apesar dessa situação, nós até, com a ajuda e a solidariedade de todos os clubes e das associações e da Federação Portuguesa de Voleibol, nós conseguimos cancelar os jogos seguintes, porque realmente não estávamos em condições emocionais para poder dar continuidade à prática. Entretanto, quando regressámos, as atletas conseguiram dar a volta e conseguiram ser fortes, homenagear a colega que faleceu, a Maria Eduarda, e conseguiram dar continuidade ao percurso de sucesso desportivo. Pronto. Nesta situação, nós apuramos para o Campeonato Nacional em primeiro lugar, não é, com o título, e nós estávamos a disputar o Campeonato Nacional e tivemos vitórias em todos os jogos, com exceção de um jogo em Leixões, em Matosinhos, contra o Leixões. O Leixões é uma equipa também muito boa, aquela equipa era uma equipa também muito boa. Com tradição no voleibol. Sim, é um clube com tradição em voleibol e normalmente apresenta sempre com grande qualidade em todos os escalões. Pronto. Aliás, muitas vezes nesses clubes trabalham-se com equipas A, B, C, enfim, pronto. E então, o que acontece, inclusivamente com várias jogadoras na seleção, e nós fomos lá perder, enfim, tinham qualidade para nos ganhar, nós tínhamos qualidade para nos ganhar, tivemos algumas dificuldades, não estou desculpas absolutamente nenhumas, mas tivemos dificuldades com algumas jogadoras lesionadas que não puderam jogar, outras lesionadas, enfim, tivemos uma série de condicionantes, eles ganharam bem, estávamos com muita vontade, digamos assim, de tentar depois quando eles regressassem. Depois, entretanto, nós fazemos o último jogo antes de tudo parar, não é? Fruto do Covid. Antes de tudo parar, fazemos o último jogo lá em cima no Norte com o Futebol Clube do Porto, vencemos 3-0. O que, claramente, nós tivemos a noção e a sensação é que nós, este ano que acabou assim, eu penso, éramos candidatos ao título nacional. Essa é a questão, Ricardo. Essa é a questão e que as pessoas, penso que não fazem a mínima ideia da qualidade desta equipa nos escalões juvenis, e também naquilo que podia atingir não fosse esta pandemia. Padre Pereira, tinha essa noção? Eu, entretanto, fui vendo alguns jogos conforme as possibilidades e, de facto, eu percebi-me da qualidade da nossa equipa. Todos os jogos que eu vi foi em Fátima e fomos largamente superiores. Portanto, eu vi que tínhamos capacidade para ganharmos o título nacional e sem grandes obstáculos.
E neste caso, achou que com aquilo que aconteceu com a perda de uma atleta por virtude de um acidente de viação que marcou a equipa, no sentido em que as jogadoras acabaram por ainda ganhar mais ânimo, no sentido de dedicar alguma coisa em memória desta sua colega? Eu penso que foi isso que aconteceu também. O primeiro momento foi de choque, foi de tristeza, foi de luto, mas isso também criou um espírito de união ainda mais forte. E senti que a partir daí a equipa não perdeu a vitalidade, antes pelo contrário, tornou-se ainda mais coesa, mais combativa e mais forte. E portanto o mal acabou por transformar-se numa mais-valia. Depois, quando decidiu trazer esta equipa para o Centro Desportivo de Fátima, teve total apoio da direção? Total, sim. Só nos punhamos a questão e como é, depois os transportes, nós tínhamos muitas dificuldades, estávamos com muitos problemas, o espaço era possível, outros apoios, mas entretanto foi-nos dito que o nosso amigo Ricardo tinha tudo organizado. Então, tudo organizado, porque estarmos ainda aqui com dúvidas, não é? Venham, portanto, são bem-vindos, vamos abraçar esta modalidade. Ricardo, ficaste com a sensação que não fosse esta pandemia, era efetivamente uma possibilidade de ser campeões nacionais de juvenis? Só antes de responder à tua pergunta, é assim, em primeiro lugar, eu queria reforçar e agradecer também o apoio do Padre Pereira, que nos tem dado todo o apoio. Aliás, é difícil o Padre Pereira dizer que não a alguém, já vou percebendo, mas agradecer o apoio dele. O que é que notas em relação ao colégio e ao clube de melhorias? Deixa-me só terminar e dizer que assim, também queria agradecer neste sentido de poder, para que isto seja possível, e não é só no voleibol, noutras modalidades, mas designadamente no voleibol, eu queria também fazer um agradecimento público. Nem sempre há essa possibilidade e tu permites-me, Paulo, que agradeça também muito aos nossos patrocinadores. Portanto, eles são 4 e desde o início eles nos deram um grande apoio. E esses patrocinadores, porque realmente é aquilo que eu lhes digo e digo com muita honestidade, por muita vontade que haja de nós tentarmos fazer as coisas custam dinheiro. Entre outras coisas, mas também custam dinheiro. E realmente, se não fosse a ajuda de Deus, nós não os conseguimos fazer. E eu agradecia muito à Philstone SA, que é um dos nossos patrocinadores, à Quinta do Gradil também, do Luís Vieira, que também tem-nos apoiado imenso, ao restaurante Alice e também ao Wagner Madeiras. Portanto, estes são os nossos patrocinadores e que permitem que a equipa possa trabalhar juntamente com o esforço solidário do Padre Pereira, dos elementos da direção e de muitas outras pessoas que eu provavelmente agora me vou esquecer, mas há mais pessoas que nos ajudam, mas realmente estes patrocinadores tornam-se importantes para ser viável. Mas se me relembrares agora... Ficaste com a sensação que vocês podiam, neste caso a equipa campeã nacional de voleibol? Se reparam uma coisa, eu acho que isto é o que eu vou dizer é um pouco esquecido às vezes no desporto, e a gente vê isso até é mais visível num Benfica-Porto, que o Benfica é obrigado a ser campeão nacional e o Porto também, não sei o quê. Isso, para mim, eu não partilho nada dessa maneira de estar. Neste sentido, é que por muita qualidade que uma equipa possa conseguir ter, não é isso só que define a conquista de um título. Pronto, para além das áreas, não estou a falar disso. Há também qualidade do outro lado. Portanto, isto tudo depende. O que acontece é que eu tinha consciência logo no arranque que nós estávamos a tentar lutar para objetivos ambiciosos, que fazia parte de estar na fase final do Campeonato Nacional e sempre com o sonho orientado de eventualmente tentar um título nacional. Mas depois depende como está a construção das equipas, como está um Futebol Clube do Porto, um Castelo da Maia, um Leixões, um Esmoriz, um Frigil, enfim, ou o Benfica, e eventualmente, embora o voleibol feminino do Benfica não tem tanto mais tempo, pelo menos dos últimos anos, como tem no colégio, porque começou também há cerca de 9 anos é que começaram a desenvolver mais o feminino, a regressar, a voltar a trabalhar no feminino, e agora já começam a ter equipas mais fortes. Mas a determinada altura, com o avanço da época e que também em alturas de campeonato em que podemos fazer algumas pausas e também procurar fazer trabalho de treino com equipas que eventualmente são potenciais, o que nós sentimos como equipa, não sou eu, mas o que nós sentimos com a equipa é que lutar pelo título nacional nesta época que acabou de terminar era algo que era perfeitamente possível.
Depois, Ricardo, surge a pandemia, o campeonato foi, como todos os outros, interrompido e as atletas, neste caso, evoluem para o escalão júnior. Ou seja, praticamente todas vão evoluir para o escalão júnior, que é aquele escalão que este ano e esta temporada já começaram a trabalhar a partir de 1 de setembro e que vão disputar justamente o interregional também e depois fazer todo o percurso no escalão júnior. Aquilo que acabei de falar atrás. Ou seja, nesta altura, esta equipa júnior já traz o know-how de juvenis em termos de competição. Quais são as ambições desta equipa para esta temporada? É assim, as ambições que nós temos, eu diria, é assim, as ambições que nós temos e estamos a falar de formação, as ambições que eu sempre lhe passei é nós tentarmos sermos melhor todos os dias. Estamos a falar de formação. E eu acho que mesmo às vezes muito para além da formação, acho que isto também era uma ideia para seguir. Ou seja, nós tentarmos conseguir melhorar todos os dias. Essa é a minha principal preocupação e é isso que eu falo sempre com elas, é melhorar todos os dias. Porque se melhorarmos todos os dias, provavelmente vamos estar mais perto de conseguir alguma coisa. Porque nós podemos melhorar todos os dias e ser muito fortes e por alguma razão, porque o desporto é assim, não é? Uma bola bate na rede e cai para o outro lado e não se ganha um título. Portanto, mais importante é ganhar todos os dias. Agora, se me perguntares do ponto de vista desportivo, nós este ano provavelmente vamos disputar o Campeonato Regional a Lisboa, ainda não é certo, mas vamos disputar. O que também é mais um aliciante. Estamos com muita vontade de disputar o Campeonato Regional de Lisboa e procurar o nosso lugar nacional por via de Lisboa. Estamos com muita vontade que isso aconteça. E o nosso sonho é o título nacional. Padre Pereira, quando vê estas atletas a praticar uma modalidade que não é tão conhecida no panorama nacional, mas não deixando de ser uma modalidade coletiva interessante, há também o fator social, ou neste caso de estudo. As atletas que praticam voleibol são todas atletas do colégio e, portanto, todas presumo boas alunas. Pois, em geral sim. Penso que o desporto é uma mais-valia também para a qualidade a nível de estudo. Como agravante, a capitã da equipa, a Alice Clemente, é internacional portuguesa pela seleção A. Pois, absorve um pouco o seu tempo, não é? Mas o desporto ajuda a desenvolver a mente e a projetar mais alto as qualidades da pessoa. Acho que o desporto é sempre uma mais-valia. Só é, digamos, estorvo se realmente for exagerado. Não é? Além da prática do desporto, esta equipa já está numa fase competitiva forte. O que é que espera esta temporada das meninas do voleibol? Espero aquilo que sempre esperámos, do ano passado, da época passada, sempre a disputa pelo título. Ricardo, 2 reforços nesta equipa, Maria João e a Maria Manuel. Além disso, continuam a Alice Clemente, a Anaísa Silva, que é subcapitã, a Maria Neves, também subcapitã, Inês Miranda, Rita Catarino, Beatriz Sousa, Eduarda Marques, Catarina Neves e Maria Olunda. Este é o plantel. Sim. O plantel, este é o plantel para esta temporada. Assim. Este é o plantel, é assim. A nossa equipa, o cerne da nossa equipa manteve-se, juntou-se a nós a Maria Manuel e a Maria João, curiosamente são irmãs. Vieram da Marinha Grande. Elas vieram do Sport Operário da Marinha, a formação delas é feita no Sport Operário da Marinha. Já estão a trabalhar connosco desde o início de junho, assim que legalmente foi possível fazer um trabalho de acordo com as orientações, como é evidente, mas estão a trabalhar já connosco, juntaram-se a nós, todo o plantel se manteve, apesar dos convites e enfim, inclusivamente também da Alice, todos os convites que ela teve. Aliás, só a nível nacional só houve um clube que não lhe fez nenhuma proposta, do resto todos fizeram. Como é que consegues segurar, neste caso, atletas com esta qualidade? Não, é assim, eu creio que o facto de talvez elas reconhecerem e se sentirem que estão a fazer um trabalho com qualidade as possa motivar a continuar. De qualquer forma, aqui também entra um pouco a maneira de ser de cada atleta
e no fundo de darem um grande privilégio ao sentimento de equipa e da sua equipa acima de outras situações, e que provavelmente sentem que poderão ter tempo no futuro para ter outras experiências. Como é que vai ser o campeonato? Já tens ideia? Ainda não, mas era aquilo que eu te estava a dizer. Eu prevejo este ano, no escalão de júnior, que existam poucas equipas aqui, e se isso acontecer, provavelmente a Federação vai nos incluir no Campeonato Regional de Lisboa. O que digo que vai ser, porque nós até aqui vencemos sempre os campeonatos interregionais, sempre com vitórias, e como imaginam, vai ser para nós mais um aliciante, porque o campeonato inicial, o campeonato regional, vai ser o Campeonato de Lisboa, e é bonito lutar pelo Campeonato de Lisboa. E aí, que equipas entram nesse campeonato? Enfim, desde o Benfica, eu sei que este ano não tem Júniores A, tem Sub-21, não tem Júniores A, tem todos os escalões no feminino menos Júniores A, mas o Sporting, a Lusófona, o Belenenses, enfim, poderia ficar agora aqui, mas basicamente os clubes portanto, de Lisboa, e são bastante. Além disso, tens também neste plantel e nesta formação da equipa para esta temporada o diretor de equipa Wagner Marques e sim. A delegada Elaine Godi. Elaine. O que é que concretamente estas duas pessoas fazem na assim, equipa? basicamente estas duas pessoas fazem o favor de me poder ajudar nas questões logísticas, de acompanhamento de equipa, eventualmente muitas vezes também na questão dos transportes da equipa, e tudo, e no fundo a parte logística, pronto. Porque em parte de treino, em parte eu trabalho apenas e só, sempre trabalhei apenas e só sozinha com elas, porque a nível de recursos humanos, com formação no voleibol, não existe muita gente aqui, ou sobretudo gente disponível para trabalhar, e então eu sempre acabei por, digamos, montar um esquema, uma metodologia de trabalho com este grupo, sempre sozinho. Porque em todas as modalidades uma equipa técnica é algo importante, não é? Porque há muitas coisas em que podemos ser ajudados, e aliás, eu, por exemplo, todos os clubes que nós competimos a nível nacional, eu provavelmente sou a única equipa que aparece sozinha no banco, porque de resto eles têm, as equipas de Lisboa e do Porto chegam a ter 2 subtreinadores no voleibol de formação, mas no fundo eu desenvolvi aqui uma metodologia de trabalho com elas, mesmo em termos de treino, de trabalhar sozinho com elas. Portanto, Ricardo, onde é que joga e onde é que treina a equipa? No mesmo pavilhão? É assim, a equipa este ano, nós ainda estamos a acertar alguns pormenores. Eu posso dizer como é que nós funcionámos no ano passado. É assim, esta equipa, o ano passado treinava à segunda-feira no colégio, aliás, até vou dizer, na segunda-feira treinávamos 2 horas no Colégio Sagrado Coração de Maria. Na terça e na quarta-feira trabalhávamos 2 horas e meia no Centro de Estudos de Fátima. À quinta-feira era o dia de folga delas, e à sexta-feira treinávamos 2 horas e meia no pavilhão do CDF. Era assim, e os jogos ao fim de semana. E às vezes havia fim de semana em que tínhamos jornadas duplas. Normalmente, e é o que está a acontecer, agora estou a falar contigo, normalmente, na pré-época, antes de elas começarem as aulas, elas trabalham durante os dias todos. Ou seja, elas começam às 9 da manhã, okay? E fazem uma espécie de estágio, começam às 9 da manhã e terminam às 5 da tarde, praticamente. Ou seja, elas têm muitas horas de trabalho. E mesmo nas pausas letivas, normalmente volta-se a este regime. Ok? Paulo Pereira, você é um homem do desporto há muitos anos e tem também este termo de comparação entre as várias modalidades. No voleibol, o que é que acha que falta para, por exemplo, evoluir para outros casos, como, por exemplo, o futebol? É claro que é difícil, mas é um desporto coletivo. No caso do voleibol, por exemplo, em Santarém não existe. É prática, falta de prática, portanto, falta de competição, as pessoas não estão habituadas. Foi um bocadinho como o hóquei também. O hóquei teve um tempo em que explodiu e havia muitas equipas, o Fátima também já teve hóquei. Depois as dificuldades levaram à desistência e nunca mais houve hóquei em Fátima. Portanto, o vôlei é um bocadinho a mesma coisa, na medida em que vai despertando interesse, se vai espalhando, cresce e torna-se uma modalidade mais apoiada. Qual é a sua percepção da Associação de Voleibol de Leiria? Tem poucos clubes? Foi recentemente novamente a eleições? Sinceramente, não conheço muito. Eu estou há pouco tempo com o Ricardo, há cerca de 1 ano, e portanto não entrei muito nesses pormenores. Sempre ouvi dizer de facto que havia poucas equipas, que era realmente o grande mal do vôlei. Agora, a associação como tal, como trabalha, propriamente não sei.
Ricardo, podes concretizar este pormenor da Associação de Voleibol de Leiria, sendo certo que em Santarém não temos voleibol, nem temos competição e poucos clubes a praticar a modalidade. O único clube que eu tenho conhecimento, e não sei se sabes de mais algum, é o Rugby Clube de Santarém, que este ano vai começar com a modalidade, nomeadamente no feminino, e que tenho a indicação que tem já uma boa adesão com 50 inscrições, isto porque fruto dos atletas que praticam o rugby e que os pais, através das suas filhas, querem também desenvolver a modalidade. Claro, é assim, as últimas vezes que eu falei com a Presidente da Associação de Voleibol, a Catarina, que foi recentemente eleita, como disseste, e bem... Não tomou posse ainda, mas foi recentemente eleita. Ela tinha-me falado dessa equipa em Santarém. Já ouvi falar também que eventualmente estava um projeto, já até há 1 ou 2 anos, para surgir em Abrantes, mas as coisas não têm passado. É evidente que agora nesta fase é tudo muito mais complicado, não é? É tudo muito mais complicado. Já é complicado para os projetos que estão em funcionamento, não é? Com as limitações que nós conhecemos. Para arrancar projetos é uma fase que não é nada fácil, não é? Padre Pereira, temos que também, para além de falarmos do voleibol, que dedicamos mais de 50% do tempo desta emissão de Artes Desportivo, mas o Fátima não é só voleibol. E o Padre Pereira, como presidente do clube, tem certeza muitas novidades para os ouvintes da Hertz. Vamos começar pela formação. O Fátima recentemente foi considerado como entidade 4 estrelas, entidade formadora pela Federação Portuguesa de Futebol, ou seja, é desde já uma boa notícia. Sim, temos dedicado muito tempo, muito trabalho à formação e temos pessoas capazes, competentes, coordenadas pelo Bruno Neto, que é o grande mentor, e uma direção também alargada e muito dedicada. Portanto, só assim se explica que nós tínhamos atingido esse nível, inclusive com 2 equipas nos nacionais, iniciados e juvenis, e os júniores este ano estavam a caminho também. E para além disso, com todos os escalões de formação? Todos, são muitos, e com qualidade. Nós temos qualidade. Eu digo sempre que o futebol de formação não deve ser apenas competição, mas de facto a competição parece ser um dos grandes objetivos e também tem premiado bastante as nossas equipas. Essa boa formação e o trabalho bom que se tem feito na formação é para continuar nos séniores, neste caso com a novidade desta temporada, que é um clube vai participar na 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém? Pois nós sentimos que estamos decapitados e que a formação sem continuidade perde-se e perde também, digamos, o interesse. Eu creio que uma criança, um jovem que vai ano após ano lutando pela supremacia e depois vê que há uma quebra, há um abismo à frente, tem de escolher outras equipas, que é um fracasso. E sentimos isso e sentimos que estamos órfãos de alguma maneira e que era necessário ir de começar de baixo a repescar aqueles que têm sido abandonados depois de uma formação de luxo. E foi isso que procuraram, buscar os jogadores que fizeram formação no Fátima, que já têm alguma idade futebolística falando, ou também apostando naqueles que sobretudo vão jovens, servir a séniores? Sobretudo jovens. E valorizamos certamente, em primeiro lugar, aqueles que foram dos nossos escalões e que são da nossa zona, que estão mais próximos. Portanto, isso tem a nossa primazia. E vamos apostar neles. E para isso escolheram o Nuno Cata. Porquê? O Nuno Cata surgiu até por uma coincidência, não era ele que estava previsto, mas entretanto alguém lhe falou e ele logo imediatamente disponibilizou-se a fazer um trabalho gratuito, a vir gratuitamente, apenas sendo compensado nas viagens, mas a fazer um trabalho gratuito porque gosta do Fátima, porque jogou no Fátima, porque vê ali também uma espécie de rampa de lançamento até para o próprio clube que tem estado em crise. E o que é que se passa nesta altura com a SAD, Padre Pereira? É uma pergunta delicada. Continua a ser administrador no Executivo? A que eu não sei responder. Eu faço parte, mas não sei de quê. Não sabe de quê? Não. O que é que se passa com a SAD? Não sabemos. Está insolvente? Está insolvente. Mas a equipa está inscrita no Campeonato de Portugal. Está. Como? Não sei. Mas tem treinador? Carlos Moser? Parece que sim. Tem jogadores. Equipa, não tem jogadores? ninguém de Fátima.
Não tem ninguém de Fátima? Nenhum jogador de Fátima, ninguém de Onde é que Fátima. vai jogar? Não sei. Não sabe nada. Não sei nada. Como é que o presidente do clube histórico não sabe o que é que se passa com a Pois, SAD? tem de perguntar à SAD. Então, eu pergunto-lhe como é que surgiu a SAD no Fátima? Pois, a SAD surgiu após um período de glória, como sabe, em que tivemos também um grande patrocinador, que era o Grupo Lena, e que com eles e com outros nós pudemos voar até à segunda divisão, com nomes sonantes, como o Rui Vitória, atletas como portanto, o Nelson Semedo, o Guilherme Carvalho e tantos outros. São há cerca de 10. Mário Rui, Mário o Elvan Rui, Ramos, sim, o André Santos, André o Santos. Veríssimo, São cerca de 10 que estão neste o Marinho, momento. o Luís Pais, exatamente. o Nuno Cata, o Luís Morgado. Luís Morgado. Portanto, após este período áureo, veio a crise e o Fátima viu-se também um pouco entregue ao destino, sem fundo, sem maneira de poder competir a alto nível, e daí o recorrer a uma SAD. Uma SAD que na altura era novidade, que foi também uma ilusão para nós. Logo desde o princípio correu mal. O primeiro brasileiro que veio enganou-nos, fugiu, deixou-nos meninos nas mãos e cheios de dívidas. E a partir daí procurámos remediar dentro do possível. Encontramos um patrocinador que comprou a SAD, que era o Sr. Kaki, que dentro das suas possibilidades foi muito bom, um homem honesto, um homem que ainda conseguiu cumprir com digamos, os seus compromissos. O Sr. Kaki, entretanto, afastado, longe, vendeu uma parte da SAD a outros investidores que apareceram até trazidos pelo Sporting, por alguns elementos do Sporting, da formação do Sporting, de Alcochete, entre os quais o Sr. Quaresma, que nos apresentaram esta equipa e que tomou as rédeas do clube, mas até o momento penso que sem grande sucesso e sem grande seriedade. E Padre Pereira, o que é que espera então que aconteça esta temporada com a equipa no Campeonato de Portugal? Não espero nada, apenas eu olho para trás, olho dos juvenis para baixo, e aí, claro, também os séniores, já temos 9 séniores, é isso que me preocupa, é isso que eu vou acompanhar a par e passo. A sua preocupação fundamental é justamente o clube. É o clube. O clube é detentor de 10% da SAD? É. E continua. Choca aqui de 20 e o resto é desta gerência Noel. Noel Gomes. Sim. De resto, esta SAD, que há bem pouco tempo, nomeadamente em 22 de junho de 2020, foi declarada insolvente. Foi. E está insolvente. O que é ainda mais estranho. Não entendo, não compreendo. Porque vai participar no campeonato. Como é que cumpriram os requisitos da Federação Portuguesa de Futebol, sabe? Não sei. Terão dado garantias, que eu não sei. A Federação terá aceito, não é? Terá aceitado aquilo que aqueles se comprometeram. A partir daí não pergunto mais, porque eu estou completamente à margem. Não há qualquer ligação entre eles e nós. Muito bem. Encerramos então este capítulo do futebol. Tinha que, claro, como compreendem, fazer estas questões ao presidente do clube. Padre Pereira, voltando ao desporto, o que é que esta temporada o motiva? Porque tem sido uma pessoa que tem agarrado o Fátima nas suas maiores dificuldades. Pois, o que motiva é exatamente a juventude, as crianças, a formação, é isso que motiva. E claro que ao lançarmos uma equipa sénior, eu, ao falar aos novos atletas, há 2 dias, eu dizia-lhes, vamos renascer. Era uma frase que eu via muito no Covid em Itália, renascerei, com as mortes todas que há havendo, ia-se gritando, vamos renascer. E nós também vamos renascer. Como, não sei, mas com boa vontade e com otimismo. Padre Pereira, nesta altura de pandemia, o senhor é também uma pessoa que pode dar o seu testemunho real daquilo que é viver o Covid. Como é que está a sua saúde? Olha, passei um mês duro, perdi 7 quilos de cama, custou a ver-me livre do bicho, ainda foi 2 vezes
fazer os testes, continuava a dar positivo, mas uma vez que deu negativo, eu quase que saltei, voei, fugi e estou outra vez a tempo inteiro de alma e coração na vida. Está o tempo inteiro na fé e no futebol. E no futebol e na vida em geral. E isso é ótimo. Porque uma das minhas grandes preocupações é o CRIF, é a deficiência, são esses... Cujo instituição criou e ainda hoje é o presidente. Sim, sou desde a criação há 40 anos. E o CRIF, nesta altura, presta um serviço fundamental em Fátima. Sim, Fátima é na região, porque não é só o distrito... Como tem o Conselho de Orem, também é a Batalha, é Porto Mós e Alcanena. Muito bem. Vamos terminar, Ricardo Sardinha, com justamente saber no voleibol o que é que te motiva nesta altura, porque tens muitos anos disto, este trabalho que tens realizado Sim. Não é de 1 ou 2 anos, tens pelo menos 15, 16 anos. No voleibol menos, não tanto, sim, mas sim. É um trabalho de mais de 10 anos. E aí, o que é que te continua a motivar cada vez mais para este projeto? Uma das coisas que eu achei muito interessante na questão do voleibol foi quando eu comecei a trabalhar com as alunas, perceber a evolução que elas iam tendo em função do trabalho que se ia fazendo. E isso é algo que ainda hoje está presente. Ou seja, e daí também vir há pouco, na sequência daquilo que eu tinha dito, que é melhorar todos os dias. E para mim é muito interessante, e às vezes as coisas demoram algum tempo, mas nós trabalharmos e, entretanto, passado algum tempo, começar a perceber o fruto desse trabalho, isto relativamente ao treino, relativamente ao desporto. E essa é uma grande motivação que tenho. E depois também, e ainda para mais com a minha função profissional, que sou professor, a questão pedagógica está também presente, porque acho que realmente o desporto, e aí é o voleibol, o futebol, o handball, e muitos desportos coletivos, embora os desportos individuais também tenham um conjunto de características muito interessantes para a formação da personalidade de um jovem, mas penso que os desportos coletivos, um desporto de equipa, de cooperação, para além da questão da oposição quando se está à frente aos adversários, mas a questão do trabalho dos valores em equipa, e no fundo o desporto como uma escola de vida, e tentar passar isso às gerações mais novas é algo que também é extremamente interessante. Qual é a tua opinião daquilo que se tem passado na pandemia e as regras que têm sido criadas para o desporto? Paulo, isso eu penso que, bem, em primeiro lugar não sou especialista, mas tenho estado desde a primeira hora muito atento, lendo e tentando ouvindo as várias pessoas da área. E eu, em relação à situação que estamos a viver, sou franco, acho que claramente o mundo está a tomar medidas desproporcionais relativamente àquilo que é a informação disponível, científica disponível, e aos números, que é uma situação absolutamente objetiva. E essa situação está a limitar fortemente, como sabemos, liberdades, no fundo, dos seres humanos em todo o planeta, basicamente. Mas falando e concentrando-nos mais aqui no nosso país, colocando não só limitações, cuidados eventualmente todos teremos que ter, mas penso que esses cuidados também já não vêm de agora, já deviam ser tomados também em relação a outras doenças infecto-contagiosas, designadamente, e a outros vírus, designadamente o vírus da gripe, mas enfim. E penso que uma das restrições e um dos condicionalismos muito importantes que pode causar danos muito maiores e em maior escala no futuro médio prazo é a questão de nós temos, ainda há pouco vínhamos a falar no carro do Padre Pereira, relativamente à população sedentária, não é só em Portugal, europeia, até mundial, uma grande percentagem de população sedentária. Aliás, isso é uma preocupação das pessoas de educação física a nível geral, de tentar combater essa situação. O desporto, as escolas, os clubes, têm um papel aí na promoção do desporto, na operacionalização em termos daquilo que é colocar os jovens a praticar desporto, e a competição é, no fundo, digamos assim, a grande motivação dos jovens que os faz treinar todos os dias e treinar todos os dias. E penso que estar neste momento, que é para já, é o que estamos a viver, ou seja, com as restrições que se tem relativamente à prática e à competição, coloca aqui grandes dificuldades às atividades físicas e desportivas, e realmente o Covid nesse aspecto tem e cria um prejuízo enorme. Padre Pereira, continua a pedir opiniões ou conselhos ao seu grande amigo Jorge Nuno Pinto da Costa? Não, já há muito tempo que estou um bocado desligado disso.
Não tem falado com o Pinto da Costa? Não tenho. Mas é o seu grande amigo. Era, e convivemos Era muito ou é? naquele tempo. Ultimamente temos estado um bocadinho afastados. Eu também deixei de ir aos Jogos do Porto. Já não tenho aquela capacidade, mobilidade. Eu tenho 76 anos, sabe? E andava sempre a correr lá para os Jogos. Não era aos domingos, que eu não podia, mas eram os Jogos dos europeus, ia-os quase todos. E tinha sempre um lugar reservado ao lado dele. Padre Pereira, em relação ao Distrital de Santarém, qual é a sua percepção do que é que vai ser esta temporada, com 18 clubes na primeira e também aquilo que vai ser a segunda divisão, à partida ainda não sabemos, mas com 22 clubes e 2 séries? Pois, eu penso que há uma equipa que qualquer dia, mais cedo ou mais tarde, terá de sobressair, que é o União de Tomar. Uma cidade com potencialidade, com muitos jovens, com qualidade, e portanto eu penso que é uma das equipas que mais cedo ou mais tarde vai sobressair e vai retomar o seu lugar, que já há muitos anos infelizmente deixou. Acho que esta é a minha visão para o futuro. Pronto, de resto não vejo assim outras grandes equipas com o mesmo potencial que a União de Tomar. Padre Pereira, considera-se um verdadeiro Papa do Centro Desportivo de Fátima? Não sou nada, sou um servidor. Apenas? Sou um servidor apenas. Sou um homem de boa vontade que carrego com qualquer fardo, desde que seja necessário. Mais nada. Ricardo Sardinha, para terminarmos, o que é que ficou por dizer nesta emissão de Arte Desportivo? Não sei, penso que, Paulo, de acordo com as tuas perguntas, penso que fui tentando respondê-las. A única coisa é que desejo que, de um modo geral, a situação que nós estamos a viver todos possa rapidamente evoluir para que todos nós possamos voltar a ter uma vida mais normal e, designadamente, em relação à matéria que nos traz aqui hoje, da conversa do desporto, que possamos todos, no fundo, retomar as nossas práticas desportivas normais, para que os jovens possam continuar a praticar desporto, não só no voleibol, mas como em todas as modalidades. E basicamente é isto. Não... Padre Pereira, o que é que ficou por dizer? Esqueceu-se de falar naquela parte que foi presidente do Amiense e que foi também uma grande experiência. Foi interessante, olha, por acaso foi um período em que o Amiense estava a afundar-se. Tinha 100 e tal mil euros de dívidas. Comigo veio o J. Loura, aliás foi ele que me levou, com essa condição de limparmos a casa e para que o clube pudesse retomar o seu ritmo normal. E de facto foi assim. Ainda tentámos levar a equipa ao Nacional, não conseguimos. 2 anos foi bastante para limpar a casa e deixar as portas abertas para outra direção vir, porque de facto nem eu nem ele tínhamos grande capacidade e disponibilidade para estar naquele clube. E portanto a passagem pelo Amiense foi isso, foi ajudar a limpar a casa e a pôr o Amiense no seu caminho. Padre Pereira, permita-me que lhe diga que é um milagre no desporto e estas coisas, com a sua presença, são todas muito mais fortes, porque tem tido um trabalho fundamental no desporto. Para terminarmos, o que é que ficou por dizer nesta emissão? Olha, para dizer também que eu já estou a mais no desporto, já devia estar a descansar e penso que eles em Fátima já vão sentindo isso também, que é hora de partir. Eu estou à espera que venha alguém para tomar as rédeas para que eu possa descansar, é isso. Muito obrigado, Padre Pereira, muito obrigado, Ricardo Sardinha. Assim terminamos mais um Hertz Desportivo, hoje com o Centro Desportivo de Fátima. Voltamos na próxima segunda-feira. Boa semana.